Boa noite a todos. É uma alegria estar com todos os amigos, companheiros, internautas nessa noite de domingo, em mais uma plenária aqui na nossa instituição, Fraternidade Espírito e Esperança. Eu convido a todos para que a gente faça uma prece de início das nossas atividades. Amado Mestre Jesus, tu disseste onde dois ou mais estivessem em teu nome, ali tu estarias. Nessa noite, e somos bem mais de dois, talvez de formas diferentes, Senhor, através de tecnologias que a humanidade dispõe para se comunicar e estreitar os seus laços afetivos. Somos bem mais de dois, Senhor. Muito mais de dois, tanto a nível físico como a nível espiritual. Por isso, sentimos a tua presença, a presença dos teus que vem nos amparar, nos auxiliar e também fazer parte dessa atividade dessa noite. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, agradecemos pela atividade da nossa instituição, aos benfeitores amigos, a todos, enfim. Esperemos que todos, durante a nossa pequena plenária, muito simples, muito singela, possam já receber os fluidos necessários para cada coração. Que assim seja. Bom, meus amigos, estivemos nas últimas semanas participando de algumas semanas espíritas, e uma das semanas espíritas na cidade aqui de Caxias, e eu me encontro hoje aqui na região de Caxias do Sul, mais precisamente em Bento Gonçalves, falamos de o amor como solução. E era essa a nossa atividade, a nossa plenária, o amor como solução. Então, quando nos convidaram, pediram esse tema, a gente iniciou essa atividade dando a nossa pequena opinião. Nós não concordamos com essa questão de o amor como solução. Para nós, o amor é a única solução. É a única solução. A humanidade precisa definitivamente conectar-se com essa verdade. Então, para nós, o amor é a única solução, principalmente nessas épocas que estamos vivendo, uma época de transição, uma época que nós, espíritas, pelas instruções que recebemos, o planeta tem vivido um projeto de transição planetária, como nós chamamos, e que a própria Gênese de Kardec, no seu capítulo 18, no seu último capítulo, vai falar muito bem dos sinais dos tempos. E eu recomendo, essa leitura para todos os estudantes, para todos os apreciadores da questão da doutrina espírita. Então, lá naquele capítulo 18, vai falar dessa questão do porquê desses acontecimentos, São os sinais dos tempos. Tempos quais? Os tempos aonde o planeta vai sair de uma questão de provas e expiações, como diz no seu capítulo 3, o Evangelho, aonde diz: há muitas moradas na casa do meu pai, na casa do pai. Lá ele fala que o planeta tem vivido experiências, vivido várias etapas, e todos os sistemas são assim. Então, os planos de vida começam como mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerativos e mundos felizes, mundos regenerados ou felizes, e mundos já onde existem os espíritos puros. Então, no capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. É muito fácil compreender isso. Então, o nosso planeta está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo da regeneração. Essa transição de um clima planetário
para outro clima planetário. Já fomos mundo primitivos, já estamos terminando o ciclo tão especial de provas e expiações, e agora já estamos entrando no mundo da regeneração. É importante salientar que o mundo da regeneração não é que exista espíritos que ali só vai ficar espíritos regenerados. Não. O mundo da regeneração é onde nós vamos nos regenerar. Essa é a diferença. Então, agora, tem esse trabalho da questão de nós interiorizar, começar a vivenciar as virtudes. Teremos alguns milênios para essa aclimatação, se aclimatar com essa questão. Então, meus amigos, o mundo hoje está assim muito complexo. Falamos ontem aqui em Bento Gonçalves. O mundo está vivendo experiências assim especiais, né? Estamos passando por uma pandemia, por mais que eu acho que vivemos muitas pandemias. Essa do Covid é mais uma de tantas durante milênios, mas na atualidade também, eu imagino que nós estamos vivendo muitas pandemias. Então, essa do Covid é uma delas, mas tem tantas outras. Uma que talvez muitos de nós não se dê conta é a pandemia assim, do desamor, da falta de amor, da falta de caridade. Uma pandemia assim de ódio, de rancor, de revolta. São pandemias porque a gente sente muitas coisas, né? O que será que talvez hoje a humanidade inteira, né, esteja sofrendo mais, né? Qual a pandemia? Qual a pandemia do orgulho, do egoísmo, do amor próprio, dessa falta de fraternidade? Então, nós temos muitos pontos como humanidade para a gente falar. Os momentos são especiais. Essa pandemia Covid é uma de tantas e, com certeza, sairemos mais fortalecidos nela. Mas essa questão de nós, sobre nós e nós com os outros, como humanidade, essa falta de fraternidade, essa falta de amor entre nós, ela é complexa. Quando a gente vê crianças pequenas morrendo na praia por naufrágios, aonde pessoas querem fugir dos seus países e pedir asilo em outros países e acabam naufragando, como a gente viu, a gente sabe que tem alguma coisa muito errada. Como tem pessoas morrendo à fome, morrendo a frio, morrendo por um monte de falta de auxílio, um monte de coisas, a gente vê que tem muita coisa que precisa ser feito. Então, existe uma pandemia, muitas pandemias, né, na atualidade no planeta. Essa é mais de uma. Mas por quê? Porque estamos transitando. E dessa pandemia, como em todas as outras, a humanidade sairá melhor. Com certeza a ciência vai avançar. Espero que as relações avancem, que a questão familiar, né, e essa pandemia tem convocado nós a ficar mais junto com nossos familiares, mais recolhidos, né, sem muitos contatos. Espero que fortaleça essa instituição, que é a mais importante de todas, que é a instituição família. Então, quando a gente fala do amor como a única solução, é a realidade, é a grande realidade. No Evangelho, no capítulo 15, que tem como título Fora da caridade não há salvação, é um capítulo curto, talvez o mais curto de todo o Evangelho, a questão da fora da caridade. Eu podia trocar muito facilmente a palavra caridade por amor. Fora do amor não há salvação. Salvar-se de quem? Já falamos muitas vezes. De nós mesmos. Porque as únicas pessoas que podem fazer mal para nós somos nós. Ninguém mais. Então, essa questão é importante, né? Então, fora do amor não há salvação de quem? De nós. E, somando-se a isso, toda a humanidade. Então, é um capítulo muito especial, que eu gosto muito, que traz duas passagens muito importantes.
Uma das passagens se encontra no item 4 desse capítulo 15, que fala do maior mandamento. Já falamos muitas vezes. E a outra passagem vai falar na questão da necessidade de caridade, segundo São Paulo, ou a necessidade do amor, segundo São Paulo. Então, nós começando essa reflexão, a gente busca o item 4 do capítulo 15. O item 4, já como eu disse, é o maior mandamento. E diz assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Então, os fariseus vieram ao encontro de Jesus e um deles, que era doutor da lei, fez uma pergunta para provocar Jesus. Era essa a intenção. Ali eles eram muito orgulhosos, eles achavam que não tinham nada que aprender. A pergunta foi essa: mestre, tratavam Jesus como mestre. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa é uma pegadinha, né? Que lei? Que lei eles estão se referindo? Eles estão se referindo da tradição mosaica, da lei mosaica. E não só a questão dos 10 mandamentos, mas sim do código mosaico, principalmente no Deuteronômio e no Levítico. A resposta do Jesus foi baseada, uma delas no Levítico e uma delas no Deuteronômio. Aí perguntaram para ele: qual é o maior mandamento da lei? Aqui no Evangelho diz assim: Jesus lhe respondeu. Primeiro, qual é o maior mandamento da lei? E todo mundo sabe qual é o maior mandamento da lei. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Tem algumas traduções que não traz a palavra espírito, mas aqui traz. Então, qual é o primeiro mandamento da lei? Então, repetindo: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Jesus diz: eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo. Eles não pediram o segundo. Eles pediram o maior. Mas Jesus já dá o segundo maior. E o segundo maior é semelhante ao primeiro. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Aí ele diz: toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Essa anotação, meus irmãos, está contida em Mateus, no seu capítulo 22, versículo de 34 a 40, esse diálogo. Então você nota que ele fala que esses 2 mandamentos contêm toda a lei. A lei são os 5 primeiros livros, né? Os livros mosaicos, a lei mosaica. A lei mosaica, ela compreende 2 movimentos: a lei natural e a lei divina, né? A lei divina ou natural e a lei humana. A lei humana se encontra no Levítico e Deuteronômio. E a lei natural ou divina se encontra nos 10 mandamentos. Então ele está dizendo: olha, pessoal, resumindo todo o Velho Testamento, a Torá ou Talmud, a Torá judaica é os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. Isso é a Torá judaica. E o Talmud é todos os livros contendo esses 5 e todos os profetas. Velho Testamento inteiro. Então, resumindo, Jesus está resumindo o Velho Testamento todo em 2 leis: amar a Deus
sobre todas as coisas, e ao próximo como si mesmo. Aí no item 5, ele diz assim: caridade e humildade. Pensem bem, vejam bem. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Então, por isso que a gente fala que o amor é a única solução. Então, diz, a caridade e a humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho é o caminho da perdição. Está aqui, tal o caminho da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nestas palavras, abre aspas, amareis a Deus de toda a vossa alma e o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E diz assim no Evangelho, no seu capítulo 15, item 4. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta 2 pontos. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Ele está querendo dizer, quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, contra os irmãos, se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar caridade para com o próximo, ou caridade, o que é caridade, meus irmãos? Amor em movimento. Então, não podendo amar a Deus sem praticar amor para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima, que é a máxima do título do capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Como diz Chico, que alegria, né? Que alegria que os benfeitores, que o codificador trouxeram essa máxima. Fora do amor não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E não, fora do espiritismo não há salvação. A gente encontra no mesmo capítulo 15, no item 6, aquela questão que eu acho tão bonita, aliás, talvez seja um dos textos mais conhecidos da humanidade. Talvez seja o texto mais lido do Novo Testamento, né? Talvez seja a questão mais bonita de todas as cartas apostólicas, que é a necessidade de caridade segundo São Paulo. A grande maioria das traduções vai trazer a necessidade de amor segundo São Paulo. Segundo Paulo, né? Porque ele envia uma carta à igreja de Corinto, a famosa igreja de Corinto, onde, segundo relatos, se sucediam fenômenos extraordinários, principalmente no início da formação dessa comunidade cristã bonita, e acontecia fenômenos assim extraordinários, tanto que nós espíritas, muitos de nós estudantes das letras espíritas, temos nessas cartas de Paulo, principalmente a Corinto, como o primeiro livro dos médiuns de todos os tempos. E Paulo enviava cartas. Lá Paulo deixou Apolo e outros companheiros e continuou as suas viagens. Aí Paulo envia uma epístola, a primeira, ao povo de Corinto, à igreja de Corinto. Igreja, meus irmãos, que a gente chama de eclesiaste. Eclesiaste é comunidade. Então, Paulo envia uma carta à comunidade cristã de Corinto. Ali já se chamava comunidade cristã, porque o nosso querido Lucas,
evangelista Lucas, ele, quando estava se despedindo da comunidade de Antioquia, para que ele, como médico da marinha mercante ou marinha romana, marinha militar romana, porque as embarcações tinham segurança, eles pudessem empreender viagens, né, pelo Mediterrâneo e outros locais, quando os ventos eram favoráveis. Quando ele foi se despedir da comunidade de Antioquia, ele disse: por que nós não nos chamamos de cristãos que seguimos o Cristo, e não mais como os homens do caminho? Muito lindo isso. Vocês vão encontrar esses relatos, principalmente no livro Paulo e Estevão. Quem gosta, né? Livro Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito de Emmanuel, com a parceria do apóstolo dos gentios. É uma história linda que sucedeu essa obra maravilhosa, um romance maravilhoso, Paulo e Estevão. Quem ditava para Emmanuel era Paulo, e Emmanuel passava lá para o seu pupilo, para o seu médium, que era o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Mas Paulo manda uma carta ao povo de Corinto, aonde ele, a primeira delas, né, aonde ele vai falar da necessidade do amor. Porque a comunidade, como acontece normalmente, a comunidade estava entrando em alguns conflitos, né? Conflitos gerados pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, algumas questões que estavam assim, que estavam em evidência lá, foram perdendo a sua característica, e certas questões começaram a acontecer lá. Então, Paulo manda uma carta, falando da importância de se amarem, né? Como eu falo até numa casa espírita, numa instituição espírita, como a nossa Fraternidade Espírita Esperança. Nós precisamos nos amar. E o que é o amor? Não é benevolência? Não é tolerância? Não é perdão de ofensas? Então, é importante que a gente tenha um clima onde a gente possa conseguir, assim, um trabalho efetivo da espiritualidade, uma participação maior do mundo espiritual. Nas obras do André Luiz, ditado a Chico, na coleção Nosso Lar, quem estuda todas as obras vai ver que os próprios espíritos amigos a quem André Luiz entrevista, ele vai conhecer, falam que nós podíamos fazer muito mais, mas a gente se perde em outras questões e não consegue um clima para que possamos fazer muito mais. A espiritualidade está ali pronta para ajudar, para criar grandes movimentos, mas nós não conseguimos fazer isso por causa ainda da nossa limitação, das nossas inferioridades, principalmente ligada ao orgulho, ligada ao egoísmo. Aí Paulo manda essa carta importantíssima, né? Manda essa carta importantíssima a Corinto. Ele fala assim: a maioria de vocês que estão me ouvindo conhecem muito. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, imagine vocês falar todas as línguas da humanidade, e mesmo falasse a língua dos anjos, se não tivesse caridade, eu vou trocar a palavra, se não tivesse amor, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu mesmo tivesse o dom da profecia, que eu pudesse penetrar todos os mistérios, imagina ver, nós termos o dom de todas as profecias e nós poder penetrar todos os mistérios, e se eu tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda, além disso, toda a fé possível, até aquela fé que se fala de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada seria. Então, olha a importância. Olha como ele não é exagerado, olha como ele faz a questão. Repito, se não, né? Ele diz assim:
Ele diz assim: quando eu tivesse o dom da profecia, eu podia ser um profeta, conhecer todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência, fosse ciente de todas as coisas, quando tivesse toda a fé possível, até de transportar as montanhas, se não tiver amor, de nada adianta. E quando tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então vejam que ele fala: nem distribuir todos os bens, nem ter entregado o corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não me adianta nada. Então olha a importância de amar. Olha a importância da caridade. Como eu falei antes, o que é caridade? É amor em movimento. Como a gente disse lá no início, o amor é tudo. O amor é a única solução. É a única solução. Aí ele vem e diz assim: a caridade, o amor, primeiro é paciente. Paz, ciência. Paz, ciência, a ciência da paz. O amor é doce e benfazejo. O amor não é invejoso. O amor não inveja. O amor não é temerário nem precipitado. O amor não se enche de orgulho. Não é desdenhoso. Não procura os seus próprios interesses. O amor, quem ama, não procura seus próprios interesses. O amor não se milinda e imaginem vocês, o amor não se irrita com nada. O amor, meus irmãos, como diz a carta ao povo de Corinto, o amor não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça. O amor se regozija com a verdade. O amor, como diz Paulo aos irmãos de Corinto, o amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo sofre. E aí ele termina dizendo: agora, estas três virtudes, que são virtudes da igreja, são as famosas virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Aqui diz: a fé, a esperança e a caridade permanecem. A fé são virtudes teologais. A fé, a esperança e o amor. Fé de fidelidade, esperança e amor. Mas entre elas, diz aqui, a mais excelente é o amor, ou é a caridade. Ponto. Paulo a Corinto. Então é especial isso, meus amigos. É especial. E nós, então, como humanidade, como espíritos em processo de iluminação, de melhoramento, precisamos entender isso. E o plano da regeneração, essa nova etapa que o planeta está começando, que é o mundo da regeneração, aonde nós iremos nos regenerar, nós trabalharemos com certeza muito em cima dessa questão da caridade, do amor. O que é caridade? O amor em movimento. O amor em movimento. Na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta que vocês sabem que eu repito muito, porque ela é uma pergunta-chave. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Vejam bem, não é como eu entendia, é Jesus. Então, os espíritos respondem: porque se fora da caridade não há salvação, o que Jesus queria dizer com caridade? Aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, ser bom com todo mundo. Indulgência para imperfeições dos outros. A gente é indulgente com os companheiros de caminhada, principalmente com a parentela terrena, e o perdão das ofensas.
a gente perdoa a ofensa? Qual a intensidade desse perdão? Qual a intensidade desse perdão? Muitos de nós dizem assim, eu vou esperar, eu vou ver, talvez logo mais eu perdoo. Talvez eu possa dizer, será que nós teremos logo mais? Será que nós teremos um tempo para isso? Eu não sei. Mas o que eu recomendo e o que eu tento fazer, que eu sou um companheiro de guarda de todos que estão me vendo, talvez seja de todos o mais endividado, é procurar não deixar rastro. Se a gente errou, peça desculpa, peça perdão. Se alguém errou conosco, perdoe. Vai deixando as contas certas, porque a gente não sabe definitivamente quando que a gente vai retornar à parte espiritual e quando a gente será chamado. Não deixemos para amanhã, não deixamos para o futuro aquilo que pode ser feito, né, mais rapidamente. Então, como humanidade, para começar a climatizar o planeta, e ele vai ser, passando os séculos, ele vai aclimatizando, com certeza, porque os homens vão mudando as suas condutas e companheiros de outras dimensões, de outras estrelas vão chegando, de outros centros planetários vão chegando para viver esse mundo regenerativo e talvez sejam espíritos que já tenham uma certa bagagem, como as pessoas falam daqueles espíritos que vêm das estrelas das Pleiades, principalmente de Alcione, e que aqui são espíritos já que a gente já nota que existe um certo avanço, que muitos de nós chamam de crianças índicos e outros chamam de crianças cristais, que são geniais perante a grande média de nós todos. Então é importante. O planeta está mudando o clima. Nós precisamos aclimatar o nosso coração para esse clima. E meus irmãos, todos nós sofremos de alguma forma, uma coisa e outra. Todos nós passamos por experiências, todos nós vivemos numa família que não foi aquela que nós merecíamos, ou como as pessoas dizem, não vives na família que merece, mas sim na família que necessitas. Então é natural que você está aqui para trabalhar paciência, tolerância, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Tem que conviver com personalidades que exercitem isso em você. E você e eu também não somos também perfeitos, e é natural que a gente vai fazer companheiros na nossa relação, exercitar tolerância, benevolência, indulgência, vai exercitar o amor conosco. E até companheiros da humanidade, né? E assim funciona. É assim. Então eu vejo assim uma oportunidade ímpar. O planeta está passando por uma fase especial. Muitos dizem que serão os sinais dos tempos, do fim, né, do planeta. Eu digo que sim, mas não do fim do planeta, mas fim de uma era, início de outra, como já há muito tempo, profetas de várias religiões do planeta estavam prognosticando, né? Então, estamos saindo de um clima de provas e expiações e estamos entrando num clima da regeneração. Isso leva tempo, isso leva séculos para que tudo entre assim definitivamente nessa realidade. É assim que funciona. Então, meus queridos amigos, o amor é a única solução. Se sofres, o amor é a única solução. Só o amor. Fora da caridade, não há salvação. Desejo a todos muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Peço desculpa para os senhores, acabei de chegar de viagem, eu e o departamento doutrinário da instituição tivemos que fazer um exercício até um pouco, né, exagerado aí do pessoal. Aqui eu agradeço ao Carlan, né, por poder ter paciência de nós poder encontrar um momento. Eu estou em viagem, isso faz alguns dias,
para que eu cheguei fazem nem 30 minutos, deu mal e mal para a gente tomar um banho, mas a alegria de falar com quem a gente ama, com quem a gente gosta, falar da doutrina que a gente ama é muito importante. É muito importante e me faz muito bem. É um alimento para os nossos corações. Então, eu convido a todos para que a gente faça uma prece e nessa prece os benfeitores amados, nossos companheiros jardineiros, vão levar luz e paz a todos os corações, aonde quer que se encontre, né, que necessitem desse amparo e necessitem das questões importantes para o seu amanhã, para o seu presente, para que possam ter dias especiais. Desafios nós vamos ter, todos, né? Pedimos força, pedimos coragem, paciência, para que a gente possa suportar as vicissitudes, as provações que a vida convida. Nós teremos também, podem ter certeza, muitos momentos de paz, de alegria, né, que vão encher o nosso coração de felicidade. Como a gente está agora. Como a gente está agora cansado, mas o serviço em primeiro lugar. A garganta incomodando, atrapalhando até para falar, mas o serviço em primeiro lugar. Então, queremos agradecer a Ti, Senhor, por tudo que tem feito por nós, por nos conceder esse abrigo, essa residência nesse planeta tão amado, adorável, que é a Terra, onde o nosso irmão Jesus e suas falanges de luz coordenam o nosso processo evolutivo, nos ajudam, nos auxiliam e dão tudo o que a gente necessita. Agradecemos por tudo que temos, pela nossa família, pelas nossas condições físicas, morais, mentais, intelectuais, financeiras, espirituais. Obrigado por tudo, como nós temos, porque cada um tem o que necessita para o aperfeiçoamento do seu coração. Essa é a tarefa. Essa é a tarefa. Pedimos aos benfeitores da instituição que espalhem a sua luz, sua paz, abençoado pelo Cristo e os seus servidores amados, que sempre estão atentos, auxiliando cada um de nós. Que a luz se expanda, que a luz invada cada coração, cada lar, e possamos ter uma grande semana que começa nesse domingo e se estender por todos os próximos dias. Muito obrigado, benfeitores amigos, muito obrigado, passistas e irmãos generosos da nossa instituição, companheiros de toda a nossa região. Muito obrigado pela presença também dos espíritos amigos. Muito obrigado por acolher em nossa instituição os espíritos necessitados de auxílio, de amparo, que encontram guarida para suas futuras atividades. Muito obrigado por tudo que a gente tem e que possamos encontrar, né, definitivamente esse caminho que nos conduz a um futuro próximo ligado ao clima planetário que se consolida nessa questão regenerativa. Muito obrigado, Jesus, Senhor, benfeitores amigos, diretores espirituais. Muito obrigado, senhores, queridos amigos, e uma grande semana e paz e luz a todos. Que assim seja.